hora da gente falar sobre saúde, sim. E agora, você sabia que, muito além de promover o nosso relaxamento, aí o sono tem um papel importantíssimo para o funcionamento do organismo como um todo. Enquanto a gente dorme, o corpo ele elimina toxinas, ele fortalece o sistema imunológico, previne muitas doenças e é por isso que dormir mal ou muitas vezes nem dormir pode causar aí diversos problemas de saúde a curto e a longo prazo. Então hoje nós vamos descobrir os mitos e verdades sobre o sono com o nosso amigo neurologista, doutor Leandro Teles, aqui com a gente. Deixa eu só dar a mãozinha aqui para cumprimentar. É sempre muito bom ter você aqui e o público ama porque chove perguntinhas, @Gazeta Mulheres, pode mandar a sua, porque sono, a gente só dá valor de fato quando a gente perde, né? E interfere em tudo na nossa vida, na nossa saúde, né, doutor? Verdade. Uma ótima abertura e esse tema é um tema muito importante. Eu sempre começo lembrando que a gente dorme 25 anos da nossa vida. É muito tempo de sono. E a gente, desses 6 anos, a gente sonha. Imagina, dormir 25 anos ao longo de uma vida de 75, 80 anos. E é um estado que ele é insubstituível. Tá. Ele é muito importante para regular coração, pressão, para regular metabolismo e também é muito importante para a saúde mental. Então hoje, quando a gente fala em saúde, olha, eu quero buscar saúde. Um dos alicerces é o sono. Então, controle do peso, atividade física, alimentação, controle do estresse e regulação do sono. Se você tem alguma coisa que não vai bem na sua vida, comece resolvendo o seu sono. Com quantidade, com qualidade, com preparação. Você vai ver que o resto começa a melhorar eventualmente com essa intervenção. E flui melhor, né? E flui melhor. A gente vai colocar na tela mitos e verdades para vocês. A gente começa com o primeiro. Dormir menos de 6 horas por noite regularmente pode aumentar o risco de doenças cardíacas. Isso não é mito não, isso é verdade. Verdade. O adulto, ele precisa dormir em torno de 7, 8 horas. Varia um pouco de pessoa para pessoa, situação para pessoa. Mas menos que 6 horas é muito pouco. Então se você está me ouvindo aí, dorme menos que 6 horas, não é adequado. Uma das coisas que o sono faz é proteger o coração, a pressão. À noite, o coração bate mais devagar em algumas fases. A pressão ela tem um descenso, ela cai em 10%. É muito importante que você durma uma quantidade de horas mínima e com uma qualidade. Isso diminui o risco de infarto, de arritmia, de hipertensão. Olha. Outra coisa importante é que quem dorme pouco à noite, de dia também acaba liberando mais cortisol, mais adrenalina. Porque, lógico, vai ter que tocar a vida e vai liberar mais cortisol, mais adrenalina. Isso também faz mal para o coração. Então, se você tem alguma doença cardiovascular ou se preocupa com isso, é muito importante começar com uma noite de qualidade, não se privar de sono. Mas tem gente que fala assim, eu durmo 3 horas, 5 horas por noite e acordo bem, tenho disposição. Isso de fato vai prejudicar uma pessoa que fica bem durante o dia ou ela simplesmente condicionou o organismo dela a dormir pouco, mas mesmo assim está fazendo mal? A pergunta é excelente. Então a gente acha que 6 horas no adulto é o mínimo. A pessoa fala assim, mas eu durmo 5, durmo 4 e me sinto bem. Ela pode se sentir bem, mas melhor estaria em saúde se tivesse dormido mais. Existe um boleto que você paga sem perceber, porque você pode se sentir bem, pode dar conta do recado, mas você está pagando um custo cardiovascular, um risco maior de problemas de saúde mental, envelhecimento mais rápido, maior dificuldade de controle imunológico. Então o ideal é que as pessoas se policiem. Hoje em dia as pessoas falam com orgulho, né? Eu durmo 4, eu durmo 5 horas. Cuidado. Agora, lógico que quem dorme pouco à noite e se sente mal de dia, sente mais sono de dia, essa pessoa tem um risco ainda maior. Aquela que dorme pouco e se sente bem tem um risco menor, mas ainda está pagando um preço. Então a gente recomenda que todo mundo durma no mínimo 6 horas. E eu já vi alguns coaches, sabe, motivacionais, que falam assim, você tem que dar o seu melhor, dar tudo de si. Para que você vai dormir tanto? Tem que dormir pouco, tem que trabalhar o máximo. Gente, mas que jeito que você vai fazer isso? Que se dormir pouco, como é que você vai render? Como é que você vai pensar direito, tomar as melhores decisões sem dormir bem, né? Exatamente. Por isso que eu falei, a pessoa paga um preço que ela não está vendo. Exato. E as pessoas às vezes falam, eu vou dormir menos porque eu não quero desperdiçar o tempo. Não, o sono é algo que ele volta em saúde, ele devolve em saúde. Então o sono é um investimento em saúde e não uma perda de tempo. Daqui a pouquinho eu vou começar a responder algumas perguntas aqui do @Gazeta Mulheres, tá? Mas eu vou colocar mais um mito e verdade na tela
quanto mais você dorme, melhor para a sua saúde. Aí tem esse outro contraponto, né, de pessoas que dormem muito. Isso também não é verdade. A gente tem que dormir com qualidade. Então, vai depender um pouco do quadro. Então, dormir 7, 8 horas é bacana. Agora, aquela pessoa que às vezes dorme mais que 10 horas, aquela pessoa que tem uma hipersônia, então a pessoa dorme demais, isso pode não ser saudável também. E tem algumas doenças que fazem a pessoa ter muito sono também. Então tem que tomar cuidado. Se você anda com muito sono, nossa, eu durmo a noite inteira e de dia eu tô com sono. Isso pode ser sinal de um hipotireoidismo, pode ser sinal de uma depressão, pode ser sinal de alguma outra disfunção. Então a hipersônia, dormir demais, pode também não ser saudável. O ideal seria dormir em torno de 7, 8 horas e com qualidade. Dormir num bloco só, acordar com uma sensação de revigorado, ter um dia tranquilo. É lógico que perder o sono, todo mundo perde de vez em quando. É Agora, normal, né? Às vezes tem um normal. evento, tá ansioso com alguma coisa que vai acontecer, tá tudo bem também, né? Tá tudo bem. Agora, se você perde mais que 2 noites por semana, dorme mal. Com a frequência. Se você tem mais de 3, 4 meses que não dorme bem, opa, é melhor buscar ajuda. Para ver qual que é o diagnóstico disso e qual é a conduta a fazer com relação a isso. Certo. Então, é muito importante que nem de mais nem de menos. O sono ele tem que ser adequado, tem que ser feito de um dia para o outro. Não adianta eu economizar, vou dormir pouco e depois no fim de semana eu compenso. Não Isso compensa? não compensa. É. Não compensa porque a Inês é morta. Já foi, o estresse metabólico já aconteceu. Depois eu durmo nas férias, eu durmo no feriado. Nem é possível isso, porque a gente acha que vai dormir e pelo condicionamento a gente acaba não dormindo também. Não dá para compensar depois. Eu até falo sempre que a melhor noite para dormir é essa noite, é de hoje para amanhã. Perfeito. Viviane mandou uma excelente pergunta aqui. Boa tarde. Tem perigo fazer o uso de antialérgico por um bom tempo para conseguir dormir? E tem muita gente que faz isso, né? Tem. O antialérgico, ele realmente dá um pouquinho de sono, principalmente aqueles que têm efeito antihistamínico. A histamina é uma substância que acorda. Então, quando você toma um antihistamínico, dá um soninho. Mas não é um bom tratamento. E nenhuma recomendação formal fala que a pessoa deva usar o antihistamínico. A pessoa que usa uma vez ou outra sob a orientação do seu médico, tudo bem. Mas se você está usando muito antihistamínico cronicamente, você pode ter efeitos colaterais. Pode ter ganho de peso, pode ter tontura, pode perder a habituação do sono normal. Então, não acho que seja um bom tratamento crônico, nem frequente. Eu acho que é muito pontual, muito caso a caso. E para tratar o sono, sempre com recomendação médica. E tem algum exame para fazer? Por exemplo, a Sueli mandou aqui, doutor, eu não consigo mais dormir. O que ela faz? Ela parte, a princípio, de fazer um exame? Não. A principal coisa que ela precisa fazer é buscar um médico. Tá. Então, a principal coisa para diagnosticar o sono é a história clínica. Ela pode fazer um diário de sintomas, por exemplo, levar um caderninho à noite, marcar a hora que deitou, que acordou, quantas vezes acordou, se a noite se teve despertares, quanto tempo mais ou menos dormiu. O médico ele precisa ouvir o paciente. Ele vai saber há quanto tempo, quantas noites por semana, a dificuldade é pegar no sono ou mantê-lo, tem algum quadro de depressão, de ansiedade, tem alguma doença clínica, fibromialgia, dor, refluxo. O mais importante é a conversa com o médico. Perfeito. O exame a gente usa para casos específicos. Tem um exame do sono que é a polissonografia. A gente só usa para outros quadros. Quando a suspeita é a apneia do sono, ou quando aquela insônia é muito crônica ou muito enrolada, que não responde ao remédio. A maioria dos casos o médico consegue, com a história e com o exame físico, já dar uma boa conduta. Muito bom. Mais um mito e verdade na tela. O sono ajuda a consolidar a memória e o aprendizado? Mito ou verdade? Isso é verdade. Isso é muito verdade. Então, durante o sono, o cérebro organiza as memórias. Apaga aquilo que não é importante, intensifica aquilo que é importante. Por isso que perder o sono para estudar ou para aprender alguma coisa não é um bom negócio. Você perde 2 vezes, Camila. Primeiro, porque você não organiza o que você aprendeu nos dias anteriores. E segundo, que dormir pouco faz com que no dia seguinte você também fique desatento, pouco criativo, com a memória ruim. Perceba que você perde para trás, né? Sim, porque você não organizou o que você pensou. E também para o futuro, porque você fica mais desatento. É verdade. Inclusive com risco de acidente de carro, acidente doméstico. A privação de sono hoje é causa importante de acidente de carro, tal qual o celular, tal qual o álcool.
Então imagina, a pessoa ela perde 2 vezes intelectualmente. Durante o sono, o cérebro ele se protege, se prepara e se organiza. E eu já vi que algumas pessoas usam a noite de sono para aprender. O cérebro, ele não para de funcionar, ele está funcionando até quando a gente está dormindo, né? Então ele não para em nenhum momento. Aí tem pessoas que colocam aqueles áudios para aprender inglês, ou motivacional, ou para fazer ali uma reprogramação neurolinguística, enfim. Isso não atrapalha? Porque eu imagino que o cérebro naquela hora ele precisa também descansar e fazer um outro trabalho dele. A pergunta é excelente, eu acho uma grande bobagem fazer isso. Por quê? Porque tem algumas horas do sono que o cérebro realmente ele fica mais ligado internamente. Mas são alguns momentos. Em outros, o cérebro vai estar mais tranquilo, relaxado. Então não adianta eu pegar um sono que tem uma estrutura, uma arquitetura, a gente tem fase 1, 2, 3, a cada 90 minutos esse ciclo muda. O sono ele é muito tranquilo, sozinho, espontâneo. Se você coloca um ruído, por exemplo, então para quem tem dificuldade, jamais eu colocaria para aprender inglês ou para reprogramar alguma coisa no ouvido. Eu acho que o silêncio, um ambiente gostoso, né? Sim, temperatura equilibrada, sim. pouca luz, aquele colchão de qualidade, Bom. aquela roupa de cama. Você tem que fornecer ao seu corpo e ao seu cérebro um sono com paz, né? E o resto ele faz. Muito bom, adorei. Mais um mito e verdade. Roncar é sempre sinal de sono profundo. E aí? Isso não, isso é mito, É bobagem. mito? As pessoas roncam porque tem uma alteração no fluxo do ar. O ronco não é um bom sinal. É lógico, quando a pessoa está muito cansada, ou quando ela bebe, ou toma algum sedativo, o relaxamento muscular pode levar ao ronco. Por isso que as pessoas falam, nossa, está dormindo profundo, porque está tão relaxado que está roncando. Só que isso não é muito verdade. O ronco ele é um marcador de dificuldade de respiração. Se você, ou seu marido, ou seu filho roncam demais à noite, pode ser sinal de uma apneia, por exemplo, do sono. Certo. Onde a pessoa tem dificuldade de respirar, às vezes até engasgos à noite. Sim. E isso atrapalha demais o sono. Porque a pessoa dá uma acordadinha. Mesmo que ela não perceba, ela dá uma acordadinha e depois de dia morre de sono. Tem gente que fala assim, nossa, eu sou ótimo para dormir, porque eu encosto e durmo. E eu até ronco. Bom de cama que fala, né? Sou bom de cama, eu Às deito e vezes- durmo. às vezes é o contrário disso. Às vezes a pessoa tem apneia, acha que dormiu 8 horas, 9 horas, mas não dormiu. De dia está com uma baita sonolência, porque não dormiu bem à noite pela apneia. Tá. E aí ela acha que ela é bom dormidora, porque ela encosta e dorme. Não, ela está privada de sono de qualidade. Então o ronco não é bom sinal. E ele é pior para pessoas que estão acima do peso, para homens que têm o pescoço mais curto ou histórico familiar, mulheres pós-menopausa, pessoas que dormem de barriga para cima. Então é importante, se tiver exagero, todo mundo de vez em quando ronca, mas o excesso de ronco, procurar um médico e eventualmente fazer a polissonografia. Tá Que é certo. aquele exame. Mais um mito e verdade na tela. O corpo entra em um estado de limpeza cerebral durante o sono profundo. Isso é verdade. Verdade. O corpo, eu brinco que é como se fosse uma cidade. É. E aí você faz a zeladoria à noite. Você vai varrer a rua, vai tirar o lixo, vai fazer um retoque. À noite, o cérebro e o corpo, eles precisam desse tempo para justamente limpar. Tem um sistema, inclusive cerebral, que chama sistema linfático. O sistema do corpo, a gente conhece o linfático. Linfático, A gente faz drenagem linfática. A linfa, Sim. ela limpa, né? Ela traz de volta as impurezas do corpo. E no cérebro não tem linfa, mas tem o sistema linfático que também limpa esse cérebro. E ele funciona melhor à noite. Então, dormir bem te mantém mais jovem, te mantém mais protegido com relação a doenças degenerativas. Esta limpeza é feita melhor à noite. Então, viu, a gente melhora o coração, melhora o cérebro, melhora a saúde mental. Mas eu vou além. O risco de obesidade é menor em quem dorme bem à noite. O risco de Olha. diabetes também é menor. Então, à noite, muita coisa acontece. Por isso que não vale a pena roubar da noite para dar para o dia. Não vale a pena roubar da noite e dar para a vigília. Ou seja, dormir muito tarde, acordar muito cedo, você vai perder em saúde. Aí tem algumas perguntas aqui que eu acho que tem relação, várias, inclusive da Cleonice, que eu vou mandar um beijo aqui, sobre a menopausa. Muitas mulheres sentem mais dificuldade de dormir nesse período. Aí tem os fogachos, enfim, tem um monte de coisa que contribui para esse sono não acontecer, né, doutor? Verdade. Mulheres têm um risco maior de insônia, o dobro do risco de insônia nos homens, então a mulher tem mais insônia. E na menopausa é um estado onde o sono pode ficar ruim, por vários motivos.
O desbalanço hormonal já pode dar diretamente uma dificuldade em pegar no sono ou manter o sono à noite, então o sono já fica mais superficial. E além disso, você tem os calores, os fogachos que atrapalham o início do sono. Muito comum mulheres ter pernas inquietas, sensação de faniquito nas pernas, ter que se mover. Isso é um distúrbio do sono, que é bastante comum. 8 a 10% da população tem um mal-estar nas pernas, um faniquito. É falta de exercício físico também? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes pode ser. Sedentarismo pode aumentar o risco, falta de ferro, ferritina, mas pode acontecer geneticamente também. Além disso, a mulher na menopausa, ela tem um risco maior de ansiedade, de depressão. E um dos sintomas da ansiedade e da depressão pode ser distúrbio de sono. Então é muito comum o sono ficar ruim na menopausa. Então tem que conversar com o médico. Porque senão você entra num quadro de fadiga diurna, indisposição. O sono mal dormido, ele piora a depressão e a fadiga e a ansiedade de dia. Aí a depressão piora o sono. Você entra num novelo. Para essas mulheres, tem que discutir tratamento, mudança do estilo de vida, eventualmente reposição hormonal. Então é caso a caso. Mas a menopausa e o distúrbio de sono, eles andam muito próximos. Aí tem a ver com a melatonina também, que o nosso corpo às vezes não produz tanto? Pode ter a ver. Pode ter a ver? Tem vários sistemas de sono. Um desses sistemas é o sistema da melatonina, que quando abaixa a luz, a melatonina aumenta. Para algumas pessoas, esse sistema não funciona bem. Idosos, pessoas que trabalham em turnos, sabe? Ou que viajam para leste, né? Contra o fuso horário, tem aquele jet lag, aquele sintoma de mal-estar por privar-se de sono. Nesses casos, eventualmente, o médico pode querer regular um pouquinho esse sistema. Mas não é o único sistema. Existem outros sistemas com serotonina, dopamina, adrenalina, histamina, que também podem se alterar na menopausa e em mulheres ou até em homens também, com histórico genético. Certo. Então, perder o sono, eu acho importante, se aquilo for frequente, buscar o médico. Sempre. Mais um mito ou verdade, pessoas que dormem pouco são sempre mais produtivas. Isso é uma grande bobagem, né? Existe essa tendência, não sei quem é produtivo, dorme pouco, está sempre resolvendo. Calma. Produção é qualidade, não é quantidade. Eu tenho muita gente que eu conheço que é genial e que dorme bem, dorme 8 horas, dorme 9 horas, 7 horas. Sim. Então, a genialidade, a produtividade não pode ser às custas do sono, senão é uma produtividade falsa. Isso de você dormir tarde, acordar às 5 da manhã para poder resolver, enquanto os outros dormem, eu resolvo, você está pagando um preço em saúde. Olha, Camila, uma reflexão que eu sempre faço é assim, a natureza, quando a gente se desenvolveu, ela deu essa solução, que é pegar um mamífero. A gente hoje dorme em casa, na cama, protegido, mas antigamente a gente morava na savana, na floresta. Imagina um mamífero igual a gente, dormir, fechar o olho, ficar paralisado 8 horas, podendo ser caçado, podendo ser barulho, alvo. chuva, tudo acontecendo. Então a natureza, ela não tem outra solução para a vida. Você precisa dormir às 8 horas do ciclo biológico, o ciclo circadiano. Isso é igual à saúde. Não adianta a gente agora colocar luz elétrica e achar que a gente pode roubar do sono, se privar do sono. Não existe vida com qualidade privado de sono ou lidando com insônia crônica. A gente tem que, pelo menos, questionar e tratar os casos mais severos. Por exemplo, a Sara, que a gente estava até comentando aqui, né, da questão do turno, ela falou, doutor, trabalho à noite, 12 por 36, quais consequências disso e a forma de recuperar? Muito difícil, né? O trabalho por turno ele é muito ruim, porque um dos sincronizadores do sono é o hábito. O fato de eu ir deitar e dormir mais ou menos no mesmo horário, a luz, quando eu diminuo a luz, o cérebro entende que ele tem que adormecer, o relaxamento. Então é importante esse hábito, esse ciclo. E o ciclo é circadiano, dura um dia. A pessoa que trabalha 12 por 36, ela dorme uma noite e trabalha na outra. Então isso pode desregular. Essas pessoas podem ter problemas de saúde. Por isso que elas recebem, às vezes, insalubridade noturna. Sim. Eu não recomendo esse tipo de sistema por muito tempo. Talvez por um tempo, a gente sabe que tem a questão que algumas coisas têm que funcionar à noite, mas o ideal é que a cada intervalo de dia você tenha uma noite bem dormida. Caso você perca uma noite, o ideal é que você recupere logo. Em 24, 48 horas, para quem sai para o barzinho, ou para a balada, ou para quem tem que estudar uma noite, o ideal é que no dia seguinte você já recupere, senão isso vai desgastando a saúde ao longo do tempo. Mais um mito ou verdade? Crianças e adolescentes precisam dormir mais do que adultos. Verdade.
crianças têm uma demanda de sono maior, né? Você pegar um bebezinho, um recém-nascido, ele mais dorme do que fica acordado. É verdade. Então, o cérebro, quando ele está em desenvolvimento, ele precisa de mais repouso, porque ele precisa fazer mais sinapses, regular. Olha como o sono é importante para a intelectualidade. Uma criança que se desenvolve rapidamente, ela precisa de mais sono. Um adolescente, ele precisa de 8 a 9 horas de sono. Por isso que a gente às vezes acorda o adolescente de manhã para o horário da escola, que às vezes é super cedo, e ele fica bem capenga à tarde, às vezes não consegue render, ou tem que tirar um cochilo. A necessidade da criança, do pré-adolescente e do adolescente é um pouquinho maior do que no adulto. O adulto em torno de 7, 8 horas, e o idoso tende a dormir ainda menos. E aí no idoso o sono fica meio bifásico, a gente fala. Ele dorme menos, acorda mais cedo e tende a dar uma cochilada à tarde. Então, ele divide em 2. Tudo bem fazer isso, dormir à tarde? Tudo bem. Então, no idoso, isso é absolutamente normal. Normal. Eu não gosto, assim, de um sono de muitas horas. Mas uma sesta, 40 minutos, até 1 hora, isso não é ruim. Então, em alguns cenários, onde a pessoa tem que acordar muito cedo e está privada de sono, ou no idoso, esse cochilo à tarde não é prejudicial. Certo. Agora, aquela pessoa que dorme à tarde, fica 3, 4 horas, acorda e não sabe nem onde está, né? E aí isso atrapalha, porque rouba o sono da noite. Então, o cochilo da tarde, para alguns casos, é interessante. Tá certo. Vamos dar mais uma perguntinha aqui, olha. Alberto, um beijo para você. Aline, na verdade. Doutor, meu esposo diz que não dorme. Eu sempre vejo ele dormir. Mas ele diz que não parece desligar. O que pode ser? E é verdade, tem muitas pessoas que acontece isso. Você fala, gente, eu não dormi bem à noite. Aí o cônjuge, né, vai falar assim, não, mas você dormiu? E fala assim, não, mas a sensação que eu tive é que eu não dormi. Isso pode acontecer, porque o sono não é só quantidade, ele é qualidade. Então, se a pessoa tiver despertares do meio da noite, alguém que está olhando de fora pode achar que ele dormiu muito tempo, mas esses despertares fazem com que o ciclo fique cada vez mais superficial. E isso não repara. Então, o sono ele tem que ter um propósito. Eu tenho que dormir e tenho que acordar no dia seguinte bem. Não ficar sonolento durante o dia, não acordar fadigado, ou com dor de cabeça, ou desatento. Então é muito importante que o sono tenha qualidade. Uma pessoa que dorme à noite e não se sente reparado, pode ter a apneia do sono, pode ter o sono entrecortado, pode ter as fases do sono desreguladas, com mais sono superficial. Às vezes, também é a expectativa da pessoa errada. A gente fala assim, às vezes a pessoa dorme bem e acha que não dormiu porque tem uma expectativa de que vai chegar à noite, vai desligar, vai dormir 8 horas. Também tem que trabalhar a expectativa. Mas se realmente não repara, não adianta alguém de fora falar que é bom. É melhor procurar o médico e, eventualmente, até estudar esse sono em alguns casos, porque o sono ele tem que ter quantidade e qualidade. Mito ou verdade na tela? Consumir álcool antes de dormir melhora o sono. Aquela tacinha de vinho antes de dormir para relaxar, doutor. E aí? Isso é mito, né? E é um mito perigoso até. Porque é muito comum a pessoa chegar ansiosa à noite, tensa, toma um álcool. E aí o álcool, o que ele faz? Ele induz o sono. Só que ele induz um sono de má qualidade. Então, ele é um indutor. Só que ele não mantém sono e ele altera a arquitetura do sono. Além de aumentar o risco de ronco, o risco de apneia. Então o álcool, ele vai induzir o sono, ele vai diminuir um pouco aquela ansiedade, só que a pessoa vai perceber que cada vez mais ela vai precisar do álcool, cada vez de uma dose mais alta, e o sono vai ficando cada vez mais entrecortado. Algumas pessoas, no afã de tratar esse estresse de fim de dia, acabam desenvolvendo um alcoolismo, uma doença relacionada ao álcool. Então o álcool não é um bom comportamento para induzir sono. Induz um sono de péssima qualidade, leva a ressaca no dia seguinte, o que prova que não descansou, aumenta o risco de apneia e aumenta o risco de uma doença muito séria no Brasil, que é o alcoolismo. Então, se você conhece alguém que tem que beber antes de dormir, é bom procurar ajuda para resolver o sono e já para resolver esse hábito também exagerado. Áurea, um beijo para você. Ela pergunta o seguinte, doutor, levantamos para urinar. Já atrapalha o sono quando a gente levanta para urinar, mesmo pegando no sono rápido depois? A pergunta é excelente, né? Então, se a pessoa acorda de vez em quando para urinar, ela vai, faz o xixi, volta e dorme rapidinho, isso atrapalha pouco, tá? Agora, se a pessoa acorda 5, 6, 7 vezes para urinar à noite, aí já é demais, né? Mesmo que ela volte rápido, isso atrapalha. A gente chama isso de noctúria, acordar muito para fazer xixi. Isso acontece muito em homens, problema de próstata, mas em mulheres pós-menopausa também acontece. Então tem que olhar, por que está acordando muito?
Às vezes também é excesso de água. Sim. Né? Agora, aquela pessoa que acorda para fazer um xixi e ela demora mais que 20, 30 minutos para voltar a dormir, fica remoendo, procura ajuda. Porque às vezes isso é uma insônia de manutenção, uma dificuldade em manter o sono. Então acordar 1, 2 vezes e voltar a dormir rapidinho, isso é absolutamente normal. Acordar muitas vezes para ir no banheiro e mais 4, 5 vezes, ou não voltar a dormir, isso pode ser um problema, vale a pena procurar um médico. Quanto tempo antes de dormir eu devo fazer a minha última refeição e tomar meu último gole de água? Aí vai depender um pouco da pessoa. Tem pessoas que toleram mais ou toleram menos. Eu acho que também é importante não ficar privado de água, mas tentar tomar a água a tempo de fazer aquele xixizinho antes de deitar. Tá. Quando for escovar o dente, já faz o xixi, para não precisar levantar, acordar novamente. Ou se for, pelo menos uma vez ou outra, né? A dieta, também antecipar um pouco a dieta, diminuir estimulante na dieta, uma dieta mais leve. Quando Tipo for cafeína. dormir. Diminuir cafeína, diminuir alimentos muito condimentados, apimentados, que possam levar a uma digestão mais dificultosa. Tá. Antecipar esse hábito também e pegar uma dietinha mais leve ajuda demais o sono. Mais um mito ou verdade na tela. Assistir TV ou mexer no celular antes de dormir pode atrapalhar o sono. Ai, meu Deus. Que esse acho que é um problema de muitas Eu vou pessoas deixar você hoje em responder esse dia. aí, porque esse é muito... Atrapalha, é Atrapalha. verdade. Principalmente em pessoas mais sensíveis. Quando você assiste TV, você tem a luz da televisão, né? Então o sol hoje ele não se põe mais, porque você tem luz elétrica. A TV, cada vez os apartamentos estão menores e as TVs maiores. Maiores, é verdade. Então aquilo fica inibindo, né? Fora que a programação hoje em dia, ela é muito sedutora. Você tem um gancho, assim, uma coisa que faz você querer ver mais um pouquinho, né? Então a vida, ela tá um pouco exprimida ali, né? Porque a gente trabalha o dia inteiro, estuda. Aí chega a noite, a gente quer ver uma coisa, quer ver uma série, quer ver um jornal, quer Ou ver... ficar deslizando a tela do celular, Mas né? é um perigo. É um perigo. Primeiro, a luz direta nos olhos. Então cuidado. TVs mais distantes, TVs menores, ou assistir TV na sala e ir pro quarto para dormir se você é muito sensível. Eu não tenho TV no quarto. É uma boa Eu falei, dica não essa. vou colocar TV no quarto, porque senão a gente liga e fica lá Se horas, programar né? com o horário de desligar a TV, a luz de casa também. Uma luz mais indireta, mais aconchegante, não uma luz branca, excessiva à noite, Tá. para liberar a melatonina. O celular também tem isso. Você fica ali seduzido, rodando. É um Fora que vício, vem né? informação no celular, que é uma informação que deixa a gente agitado. A gente fica preocupado, tenso, a gente quer responder, tem um apito. Então isso não ajuda o sono. Eu falo, às vezes, Camila, que a gente hoje, parece que a gente espera que o sono caia no colo, né? Que ele venha assim, nossa, e ele não vem. Só que a gente tem que olhar se a gente está se dirigindo em direção ao sono. A gente tem que começar a desligar celular, desligar a TV, fazer um relaxamento, uma prece ou uma música. A gente também tem que fazer o corpo desligar e se afastar da rotina para cuidar do sono de qualidade. E muitas vezes você está deslizando e de repente vem uma notícia ruim, péssima ali. Você fala, ai, essa notícia logo agora antes de dormir. Isso realmente fica no nosso inconsciente? Uma notícia ruim ou um filme de terror ou um filme de violência, por exemplo? Pode acontecer. A gente chama de intrusão. Quando você faz alguma coisa de dia e sonha com aquilo à noite. À noite. Acontece muito quando a gente faz uma coisa repetitiva. Sei lá, a gente jogou carta o dia inteiro. À noite a gente sonha que estava jogando carta. Então existe intrusão de coisas do dia à noite, pensamentos, e o contrário também existe. Sonhar com uma coisa e aquilo depois vir para a vigília. A gente sonha à noite e depois de dia fica meio mexido com aquilo que a gente Isso. sonhou. Então o sono e a vigília, ela tem uma interface, né? Entendi. Então cuidado, à noite priorizar coisas passivas, leves e coisas que te encaminhem para o sono. Isso vai ajudar você a entrar no sono com mais qualidade. Tem mais mito ou verdade? Vamos colocar? Fazer exercícios físicos à noite prejudica o sono? E aí? Isso daí depende, tá? Depende. Primeiro assim, ó, atividade física é um pilar da saúde. Não é opção, é um pilar. Tem que fazer atividade física. Ah, mas eu não gosto. Não importa, tem que fazer. Ah, mas escolha alguma coisa que você consiga, quando cansar você troca. Então, uma academia, uma corrida, um esporte, mexa-se. Coloque o seu corpo para se movimentar. Fazer exercício melhora a insônia e melhora o sono. Então, isso é importante. Agora, porque depende... Tá. Pessoas que são muito sensíveis, se fizer exercício muito perto da hora de deitar, pode atrapalhar. Porque a atividade física, ela pode liberar adrenalina, ela pode esquentar o corpo.
Então tem pessoas que saem do exercício um pouco pilhada. É verdade. Então, Demora para desligar, né? Exato. Para esta pessoa é melhor fazer o exercício mais cedo, ou de manhã, ou à tarde, ou no começo da noite. Então, o exercício físico sempre melhora sono, manter o peso também melhora o sono. Quanto mais o peso mais controladinho, melhora o seu sono também à noite. E o exercício físico, para quem é muito sensível, Leandro, mas eu não sou sensível, eu faço exercício e durmo bem. Olha, cada um tem o seu jeito. Então, para quem não é sensível, poderia fazer um pouquinho mais tarde. Mas como recomendação geral, procurar fazer exercício um pouquinho mais cedo e deixar o corpo já com menos adrenalina e com uma temperatura mais adequada à noite. Mais relaxadão, né? Perfeito. Vamos colocar mais um mito ou verdade. Café descafeinado não interfere em nada no sono. Eu estou em dúvida se é mito ou verdade, hein? Isso aí é mito. Do jeito que tá, é mito. Assim, o descafeinado, ele é bem menos... atrapalha bem menos do que o café normal. Tá. Um café normal, uma xicrinha de café, tem 60, 70 miligramas de cafeína. O descafeinado, ele não é zero cafeína. Ele tem pouca cafeína. É impossível tirar completamente a cafeína. Então, ao invés de 60, 70, você vai ter 3, 4 miligramas. Então, é melhor. É melhor. Mas tem um pouquinho de cafeína também no descafeinado. Ele é pobre em cafeína. Então, se você é muito sensível, evita café, mesmo descafeinado. Se você não é tão sensível, não tem problema, tá? Pelo menos umas 6 horas antes da hora de deitar, é bom evitar a cafeína que está no café, está no chá preto, está na refrigerante à base de cola, está no chocolate. Isso é uma dica legal também. Perfeito. E agora é uma grande verdade que esse livro aqui, olha, é sucesso. Os Novos Desafios do Cérebro, escrito pelo Dr. Leandro Teles. Aliás, são vários livros, né? Esse é um deles, é o último. Esse é o último. Esse é o último. Esse é um livro bacana, é feito pro leigo, para a pessoa entender ali. A gente vai falando do cérebro nos dias de hoje, nos tempos modernos. Então a gente fala sobre distúrbio de sono, fadiga, estresse do trabalho, ansiedade. Cada capítulo é sobre um desafio, um inimigo moderno. E vai dando dicas para a gente poder ajustar e cuidar desse cérebro, né? Nossa, que interessante. Então, assim, ele explica e também dá dicas. Ele explica e dá dicas, que legal, cada capítulo doutor. Sobre uma dificuldade moderna. Nossa. Então, com relação a tecnologia, com relação a desatenção, Sim. depressão, ansiedade e sono. Tem um capítulo só sobre sono. As também? fadigas modernas, os ciclos biológicos, para o leigo, para a pessoa que quer entender em casa e cuidar um pouquinho do cérebro. Tá aqui, Os Novos Desafios do Cérebro, do Dr. Leandro Teles, que tem outros também que você pode conhecer na rede social do doutor, que é @neuroleandroteles.